quando você vai estar diante da câmera, se preparar sobre aquilo que você vai falar quando é algo que exige mais, né? Quando é uma live, claro que é importante você ter um roteirinho, pelo menos você ter um começo, meio e fim daquilo que você vai falar, para você não falar de muita coisa e acabar não falando sobre nada. Mas assim, não ficar tão robotizado aquilo que você vai falar. Não, eu coloquei esse ponto. Então eu tenho que acabar a live falando desses 3 ou 4 pontos. Não, seja leve. As pessoas dizem, fala como se você estivesse falando com um amigo. Demora muito tempo. Eu não cheguei ainda no nível de eu estar falando diante da câmera como se eu estivesse falando com um amigo. Ainda não chegou. Mas para mim, hoje tá mais leve fazer live, hoje tá mais leve fazer stories, hoje eu me preocupo menos de como eu estou esteticamente, mas ainda me preocupo. Mas eu acho que isso também é coisa de mulher, né? Então é nesse sentido, mas hoje eu penso mais na mensagem que eu quero passar. E quando a gente criou o nosso perfil, eu falei muito para o Igor, eu quero falar muito sobre a questão do expert, porque eu vejo muita gente tendo vergonha, eu vejo muita gente não conseguindo expressar a sua mensagem diante da câmera. Por quê? Porque o auto-julgamento e as crenças que às vezes vêm trazendo desde sempre, desde pequeno, de que não é bonito o suficiente, de que não é uma pessoa interessante, de que não é alguém que fica sempre em segundo plano quando as pessoas vão conversar, não é uma pessoa que traz muita informação. E aí quando você se diminui diante de uma situação, fica mais desafiador ainda diante de uma câmera, porque você não está tendo ali o feedback daquilo que a outra pessoa está falando. Você não tá olhando nos olhos de ninguém. Eu lembro que no começo eu dizia, você tem que olhar lá para a câmera do celular, né? Você não pode olhar para a tela para olhar para os olhos da pessoa. Demorou muito para eu lembrar o que eu tinha que falar, para eu olhar lá para a câmera do celular, para eu sorrir, porque eu ficava séria, eu esquecia de sorrir, porque era tanta informação e eu me engessava tanto que o sorriso não estava diante do meu checklist ali. E aí a pessoa falava, nossa, mas você tá tão séria, fica mais solta, fica mais leve. Por que tá tão brava? Porque ri mais. Mas era uma característica que eu não lembrava de sorrir, de me soltar, mesmo falando com adolescente, que é tudo tão tranquilo. Mas por quê? Porque o nível de exigência comigo mesmo era muito grande. Então, assim, não tenha medo de errar. Você vai errar, você vai gaguejar, você vai falar às vezes palavras erradas, você vai. Às vezes o pensamento era uma outra coisa que eu tinha muito comigo. O meu pensamento era muito acelerado. Então, o que eu falava estava muito diferente daquilo que eu estava pensando. E aí, às vezes, eu me confundia toda, me atropelava nas próprias. Porque a ansiedade de finalizar aquilo, de acabar com aquilo de uma vez, para poder encerrar e pronto, feito. Essa eu ficava de cara sempre que eu via acontecer, porque ela começava uma frase e aí ela acabava a frase só na cabeça dela, e aí ela continuava falando uma coisa completamente nova, sem ter terminado aquilo que ela começou a falar. E aí eu pensava, não, ela tá zoando, e ela fazia sem notar. Mas em função de ter o pensamento muito acelerado, muito à frente do que ela tá falando nesse momento agora. Pelo nível de exigência, assim, daquilo que você tá fazendo. Hoje tá mais tranquilo, fazia tempo já que eu não lembrava do pensamento acelerado. Né? E que é porque vai caindo na sua rotina, você vai caindo naquilo que você faz, e quando você percebe, já tá fazendo de uma forma mais natural. Ainda não está 100% natural, eu não sei se chega ao momento da excelência, porque é engraçado que eu estava falando com uma amiga minha esses dias, porque os grandes players falam uma coisa, você tem que fazer assim, não, assim é o certo. De repente, quando você consegue se adaptar e fazer daquele jeito que eles estão dizendo, não é mais assim. É péssimo fazer desse jeito, quem faz desse jeito só erra, não pode fazer assim. E aí você tem que fazer de um outro jeito. Então, as mudanças são muito rápidas. E aí, nesse meio tempo de adaptação, de início, de começo, tudo de novo,
você acaba se perdendo. Mas uma coisa que eu também aprendi a ser mais eu e menos os outros. Ah, eu não tô afim de falar sobre isso, eu não tô afim de falar sobre o meu café da manhã, eu não vou falar sobre o meu café da manhã. Ah, eu não tô afim de falar. Hoje é um dia que eu não tô conseguindo sorrir porque eu tô com dor de cabeça, sei lá o quê. Eu não vou gravar vídeo, né? Então, assim, a live tem que ser 50 minutos para mostrar autoridade. Se o meu assunto acabou em 35, eu não vou ficar enrolando ninguém até os 50 só para dizer que eu tô ali. Então, assim, você também trazer os seus limites e você não ser tão aquele robozinho que os outros dizem para você dizer o que você tem que fazer.